Olá, pessoal, que acompanha esse estudo aqui através do canal Conversando sobre Espiritismo. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da Gênese Espírita, sempre pedindo a bênção do nosso Senhor Jesus e dos bons espíritos que querem ver essa doutrina divulgada. Eu sempre faço as minhas orações, nem sempre aqui gravada, mas a gente sempre pede o auxílio deles. E eles vêm quando o trabalho é do bem. Estamos estudando a Gênese Espiritual, capítulo 11. Já estamos em hipóteses sobre a origem do corpo humano. É o item 15. É o item 15 dessa sequência. Aqui Kardec vai levantar a hipótese de como se originou o corpo humano. A gente já sabe que a vida orgânica na Terra se deu o início com os seres unicelulares, a ameba mais especificamente, e depois entrou-se no processo de evolução das espécies. Inclusive, sabemos que Charles Darwin propôs a hipótese dele, depois de muitos estudos, de muitas verificações das transformações dos corpos, da adaptação dos animais. Ele lança o livro A Origem das Espécies, livro famoso, em 1859. Olha que contemporâneo a Kardec. Enquanto Kardec trabalhava na codificação da doutrina, o Livro dos Espíritos foi em 1857. Depois, 2 anos depois, Darwin lança A Origem das Espécies. Aí, esse livro que a gente está estudando, a Gênese, é lançado em 1868. E Darwin continuou estudando. Em 1871, ele lançou A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo. É o nome de outro livro de Darwin. Por que eu estou citando Charles Darwin? Porque a doutrina espírita, mesmo que alguns espíritas ainda não saibam, a doutrina espírita é muito alinhada com a teoria de Darwin. É muito alinhada com a teoria de Charles Darwin. Eu não sei, não vi em lugar nenhum, se Kardec, nessa época em que ele trabalhava intensamente na codificação da doutrina, ele tomou conhecimento da obra de Darwin, se ele leu, a gente não sabe. Então vamos ver aqui as hipóteses que ele levantou sobre a origem do corpo humano. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas a transformação do segundo. Quer dizer, que o corpo humano é uma transformação do corpo do macaco. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Quer dizer, o homem não vai se tornar inferior nem indigno por causa dessa teoria. Ainda mais na doutrina que nós sabemos que nós viemos lá como princípio espiritual e evoluímos através dos reinos para chegar ao momento de encarnar pela primeira vez como ser humano. Bem pode dar-se que corpos de macacos tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que vieram a encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequada ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Olha só, essa é uma das hipóteses. Que o espírito de primeira encarnação, deixar isso bem claro, é espírito de primeira encarnação, aquele espírito é recém-saído da jornada no reino animal, como princípio espiritual, passa por uma fase, né, entre esses reinos, que a gente chama de elementais. E a hipótese é que essa primeira encarnação pode ter sido até em corpos de macacos. Porque, afinal de contas, é um espírito ainda bem vizinho a esse reino, é bem animalizado. E ele, como já um espírito humano, seria entre os macacos um destaque, né, com talvez maior inteligência. É uma hipótese. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto.
Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem não raro se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Quando Kardec fala isso aqui, se reveste da pele de certos animais, eu estou pensando em roupas, em casacos, né, que se usou muito o couro do animal para fazer. E até os homens das cavernas, quando ele descobriu que a pele do urso, a pele dos animais poderia protegê-los do frio, ele usava o couro do animal como proteção. Fique bem entendido. Então ele fez só uma comparação metafórica. Usar aquilo não diminuiria ele. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre seu espírito e o do macaco. Então, ele não quer dizer que são espíritos iguais por causa da semelhança. E a semelhança não é nem tanta, né? O macaco se equilibra já nas pernas, usa os braços, mas não tem o polegar opositor do homem, né? O macaco tem aqueles dedos todos assim e não desenvolveu a fala. Então há muita diferença, mas o princípio espiritual, quando ele atinge toda a sua necessidade evolutiva numa espécie, ele salta para outra para continuar a evolução daquele princípio espiritual. Admitida essa hipótese, pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Ele manda a gente, quem quiser revisar, voltar no item 11. Então ele está dizendo assim, que a influência daquele espírito no corpo, que a gente sabe que o perispírito é modelo organizador biológico. Então, a influência daquele perispírito naquele corpo já foi causando-lhe diferenças na delicadeza, né, comparado com a brutalidade de um corpo com o outro, né, de macaco com o homem. E isso vai se passando para as gerações. Lembremos da teoria de Darwin. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições, como sucede com as árvores de enxertos. As árvores de enxertos. Quem não sabe o que é enxerto de árvore? Eu tive a felicidade de ver meu pai fazendo. É você pegar um talo de um tipo de flor, de um tipo de fruto, você cavar no tronco de uma árvore e botar a outra e amarrar ali com a fita, de forma que quando aquele talo enxertado crescer, ele vai dar algo, tanto a flor como o fruto, algo que traz a característica dos dois. Muito interessante. Muito interessante. Deram origem a uma espécie nova. Aqui ele falando da melhoria do corpo passada por gerações. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar, para seu uso, corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie, e o espírito humano procriou corpos de homem, variantes do primeiro molde em que ele se meteu. Ele está dizendo aqui assim, pelo meu entendimento, se realmente essa hipótese aconteceu, que o espírito de primeira encarnação usou um corpo de macaco, depois que ele reproduziu, esse corpo foi se melhorando, né? E aí vamos raciocinar que a fêmea seria também um espírito em corpo de macaca. A hipótese é assim. Mas
Os macacos que ainda não eram espírito, que ainda eram um princípio espiritual do reino animal, eles se reproduzindo continuaram a ter corpos originalmente de macacos. Só dos espíritos já humanos é que foram se transformando em corpos mais delicados. O tronco se bifurcou, produziu um ramo, que por sua vez se tornou tronco. Então, o tronco se bifurcou. Bifurcar é causar outra linhagem. Como eu dei o exemplo do enxerto, que se coloca no tronco, aquele galho já seria um galho diferente. Como na natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior e não muito pela inteligência. Isso aqui é bem... A primeira hipótese, a gente ainda fica pensando, será? Mas isso aqui é bem possível, né? Que os primeiros homens, os primeiros espíritos, né, encarnando de primeira vez, eles sejam bem próximos do reino animal. Vamos ver aí, é só procurar na internet aí os homens das cavernas, os primeiros homens das cavernas, né? Que a ciência estudou, catalogou, coletou fósseis, viu o formato de crânio, viu tudo, desenhou esse homem. Ele é bem parecido, né? O corpo, o jeito de andar, bem parecido com o macaco. Então, eles são vizinhos mesmo. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta aparência com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança. Ele está falando de século XIX, quando ele fala em nossos dias, e eu imagino que são aqueles seres humanos que vivem nas selvas ainda, bruta. Eu me lembro muito bem uma reportagem do Fantástico em que mostrou uma tribo de seres humanos encravada bem nas profundidades da selva amazônica, em que nem a nossa linguagem sabia. E eu lembro de outra reportagem feita em outro país, em que o repórter se misturou com a tribo. A primeira não. Inclusive, eles eram proibidos de se misturar, para não causar nenhum tipo de impacto negativo com aquela tribo. Mas na segunda reportagem, ele se misturou. E aquela tribo comia larvas, né, nos galhos de árvore podre. Eles abriam e comiam aquelas larvas vivas. E eram bem primitivos. Então, é isso que Kardec fala, quando ele fala que em nossos dias ainda tem, e tem mesmo, no meio das selvas se acha homens, tribos, bem primitivas mesmo, sem nenhuma característica de civilização. Então, ele fez a comparação aqui de espíritos de primeira encarnação como macacos de última encarnação, vamos chamar assim, que isso foi eu que botei. Aquele princípio espiritual que está encerrando sua passagem pelo reino animal. Ele é um vizinho bem próximo do espírito humano que encarnou pela primeira vez. Que fique bem claro nesse estudo que a teoria de Darwin é uma teoria plenamente alinhada com os ensinamentos espíritas de evolução, de princípio espiritual que viaja pelos reinos, desde o mineral, vegetal, animal, e segue uma sequência de espiritualização até o ponto de não precisar mais usar corpos encarnados depois que ele se tornar espírito puro. Ok, gente? O nosso próximo tema será muito grande, encarnação dos espíritos. Será muito grande. Deverá ter vários vídeos. Estou passando aqui só para ver a quantidade de páginas. Deverá ter vários vídeos. Ó, muitas páginas. Muitas páginas. Certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Continuando esse estudo que, para o meu gosto, entrou na fase
na etapa aí muito gostosa que é a parte espiritual. Jesus abençoe nossos lares.